e versículo de número 1. Eu vou fazer uma série de mensagens, de 3 mensagens. A primeira vai ser hoje, a segunda vai ser quinta, e a gente encerra essa mensagem aqui no próximo domingo. É uma mensagem grande. O tema dela é sobre os processos da vida. Eu quero ler com você Gênesis 37, está aqui. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. 2. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Agora, você que está com a Bíblia, pode acender a luz um pouquinho, só para ver se depois você apaga de novo, David. Eu quero que você que está com a Bíblia na mão ou no seu celular, abra sua Bíblia comigo no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. E nós vamos ler o capítulo 4 e o versículo de número 7. Capítulo 4, versículo 7. Malaquias, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem achou aí? Era isso que eu queria saber. Eu queria pegar vocês. Não tem versículo 7. O versículo 7 é o silêncio de Deus. O texto só vai até o versículo de número 6. Termina no 6. A partir do versículo 7, Andréia, Mauro, ok? Álvaro, eu vou falar devagar, ok? O versículo 6 do capítulo 4 é um momento que Deus se cala, que Deus fica em silêncio. Uma das piores coisas para o ser humano é quando Deus se cala. Quando Deus não pronuncia. Uma das piores coisas para o ser humano é quando ele está orando, quando ele está pedindo e os céus não respondem. O silêncio de Deus, ele dói, porque às vezes você quer ouvir a voz de Deus como você precisa e Deus não fala. Você quer ouvir o profeta profetizando para você e Deus não fala. E às vezes Deus não fala, não é porque Deus não é ruim. Deus não fala porque Ele te coloca dentro de um processo. E se Ele falar naquele momento, pode atrapalhar o processo que Ele colocou você dentro do processo. Um homem tem um sonho, o nome dele é José. José no Egito. E não José do Egito, que ele nunca foi do Egito. Mas José no Egito, ele vai ter um sonho. E esse sonho vai levar ele para dentro de uma cadeia. Mas José, ele tem o dom de interpretar sonhos. Ele vai interpretar o sonho de um padeiro, ele vai interpretar um sonho de um copeiro. Mas ele vai continuar preso dentro do Egito. Eu quero que você entenda isso aqui. José, ele entra na cadeia jovem, com aproximadamente 17 anos de idade. Quando ele entra jovem na cadeia, ele vai preso dentro do Egito. A notícia que chega para o pai dele é que José estava morto. Os irmãos de José matam um animal, molha o sangue do animal na túnica e leva para o pai e está dizendo: José morreu, José está morto, José já era. O pai ouve os irmãos, acredita na história,
Mas pai que é pai quer saber cadê o corpo do filho. O pai quer saber onde colocar o filho, ou pelo menos fazer um enterro digno, é o mínimo. Jacó, que é o pai de José, está perguntando, mas aonde foi isso? Aonde que esse animal pegou José? Não, comeu ele, não sobrou nada, José já era, pai, só sobrou a túnica com sangue. Agora, eu quero instigar a sua inteligência. O pai de José é Jacó. Eu já preguei de Jacó aqui. Jacó era um homem que tinha intimidade com Deus. Lembra de quando nós falamos aqui na palavra de domingos anteriores que Jacó, ele viu o anjo subindo, o anjo descendo. Jacó encontra Deus no val de Jaboque, briga com o anjo machuca Jacó na coxa dele. Jacó falava com Deus face a face. Jacó tinha intimidade com Deus. Então por que Deus não revela para Jacó? Por que Deus não consola Jacó? Por que Deus está vendo o sofrimento de um pai e não está respondendo o pai? Tem 1 ano que Jacó está orando, Deus não responde. 2 anos, Deus não responde. 3 anos, Jacó está envelhecendo. José está no Egito. A história que chegou para ele é que José estava morto, mas José não estava morto, era mentira. Eu imagino Jacó orando e perguntando: Deus, eu quero ver os ossos do meu filho, cadê meu filho? Deus não usou profeta, Deus não usou palavra, Deus não revelou em oração, Deus não falou nada para Jacó. Durante 17 anos, os céus ficam fechados sobre a casa de Jacó. 17 anos Deus não manifesta para Jacó aonde que o filho estava. Se Deus fala para Jacó que José estava no Egito, o que um pai faz se souber que o filho está em algum lugar? O pai faz tudo o que puder. Vende carro, vende fazenda. E Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha terras. Então para Deus sabendo que Jacó poderia interferir no processo, Deus preferiu fazer silêncio. Deus sabendo que se revelasse para Jacó que José estava no Egito, Jacó poderia estragar o processo. Sabe, às vezes tem momentos na sua vida que você vem para o culto, que você está na América e você pergunta: Senhor, eu quero ouvir sua voz, e Deus não responde como você quer ouvir. Vai ter momento que o silêncio de Deus, ele não é ruindade, o silêncio de Deus é proteção. Vai ter momento que quando Deus calar, quando Deus ficar em silêncio, é porque qualquer revelação prematura no processo estraga o resultado do propósito lá na frente. Qualquer movimentação do céu embaixo, no silêncio de Deus, você toma decisão precipitada, você vai falar o que não deve, você vai fazer o que não pode, você vai entrar em lugares que não é para você entrar. E aí os céus fecha, o céu se cala. Imagina esse texto aqui que você leu comigo, que você não leu, mas que você percebeu comigo, de Malaquias. Durante 400 anos, Deus calou com o povo. Essa página em branco na sua folha, na sua Bíblia, não é para você anotar. Isso aqui chama-se período interbíblico. É tão interessante isso aqui, que o primeiro profeta, depois desse período interbíblico, a vir aparecer, sabe quem foi? Lá com João Batista, mas na pessoa de Jesus. 400 anos, Deus, eu queria saber o que aconteceu, não tem relato, ninguém sabe o que aconteceu. Mas Deus estava em silêncio, a nação estava sendo trabalhada, Deus estava trabalhando no meio do povo, para com algumas coisas e eles não estavam entendendo. José está no Egito, e o silêncio, ele promove em nós, ele provoca em nós algumas coisas que é interessante. Por exemplo, profundidade. Então você que tem ministério, você que tem chamado de Deus, o silêncio está promovendo em você aprender a lidar com as dores, a lidar com as situações, sem o palco, sem o altar, sem o microfone, mas no teu quarto secreto, no silêncio com Deus.
Segunda coisa que o silêncio nos ensina: estrutura emocional. Se você suporta o tempo do silêncio com Deus, você vai entender que quem suporta a prisão, ele é digno de governo. No sentido de José, é claro, né? Não estou falando de Brasil não, de Lula, de Breu, estou falando de Bíblia. Então, quem suporta a prisão, ele é digno de governo. José está numa prisão que foi colocado injustamente, mentiram para colocar ele ali. Aí a pergunta que se faz: quem é você quando as coisas apertam? Como está o seu emocional quando as coisas complicam? Quem é você quando o nível baixa? Quem é você quando as dores vêm e ninguém está vendo? Aí todo mundo olha por fora, está vendo você de maquiagem, vestido bonito, roupa bonita, perfume cheiroso, cabelinho na régua, tudo bonito por fora, mas lá dentro, você e Deus sabe como que está o processo. Às vezes, você vem para a igreja, você está arrumado, preparado, preparada, você está apresentável para as pessoas, mas dentro de você está um conflito, uma guerra. Dentro de você está uma crise existencial. Dentro de você pode estar passando por um momento que você pergunta: começou o ano, parece que está voltando tudo do mesmo jeito do ano passado. Começou o ano, não estou vendo nada acontecendo. Começou o ano, promessas antigas continuam travadas. Essas crises, perguntas que não têm respostas, silêncio de Deus. Quando você vai no hospital, numa clínica cirúrgica, e o médico coloca a touca, o cirurgião coloca a luva, o cirurgião coloca o avental, e quando eles entram na sala de cirurgia, há um aviso, uma regra importante dentro do centro cirúrgico, e a regra é: faça silêncio, estamos em cirurgia. Momento de cirurgia de Deus, às vezes o doutor fica calado. Às vezes o doutor está passando bisturi na tua vida, mas está passando em silêncio. Às vezes o doutor está fazendo alguns cortes na sua vida, e se você está, está doendo, nossa, não estou aguentando, e o doutor está dizendo: fica em silêncio, eu sei o que eu estou fazendo. Lembra quando você entrava na sala de aula, o professor te dava a prova, e você sentava na cadeira, o professor ficava na frente, de olho, para ver se você não estava copiando, colando. Você tinha algumas dúvidas de algumas questões da prova, o professor estava diante de você, e você perguntava: eu posso perguntar? E o professor dizia: não, hora da prova é hora de ficar em silêncio. Existem momentos nas nossas vidas que durante a prova o professor se cala, mas ele não está longe, ele está na sala. Mas o cirurgião não está longe, ele está no ambiente cirúrgico, mas ele está em silêncio. Talvez essa palavra é uma resposta para alguém nessa manhã. Você que está perguntando: Deus, o Senhor me esqueceu? O Senhor me abandonou? Senhor, eu tenho orado, eu não estou vendo o resultado. Eu tenho feito isso, feito aquilo, eu não estou vendo o resultado. Aí Deus vem trazendo a sua memória nessa manhã: fica tranquilo que eu te coloquei na sala, eu dou a prova, e durante a prova só faço o que você entendeu, porque eu estou cuidando de todo o ambiente. Para os homens, a regra para os homens do alfabeto nosso é A, B, D, C. Na prova com Deus, o alfabeto é diferente, é O, B, D, C. Quando você entende o alfabeto do céu, que não é igual ao nosso, as coisas começam a mudar na sua vida. José, ele está na cadeia, mas o coração dele não está preso, a alma dele está livre. José, ele está encarcerado, mas a alma dele está livre. Certa feita, José acorda pela manhã, e olha o que ele vai dizer para os prisioneiros: por que vocês estão tristes? Gente, o homem está preso com os outros.
Ele está olhando para os outros amigos presos e está dizendo: por que vocês estão tristes? Ele está dizendo: eu não estou triste, eu estou num ambiente aqui, mas eu estou alegre. Aí Deus está falando para você: aprenda a glorificar no meio do silêncio de Deus. O silêncio dói, mas o silêncio tem alguma causa nisso aí. O silêncio de Deus dói. É tão ruim quando você fala com alguém que alguém vira as costas para você. Por que a melhor resposta para o tolo é o silêncio? E o silêncio dói para o tolo. Porque o tolo espera que você briga, que você vai para cima, que você você faça o que você não deve fazer. Aí você dá o silêncio. Provérbios fala que até o tolo se passa por sábio quando faz silêncio. Sabe, o Espírito Santo quer te lembrar nessa manhã que o Deus que prometeu para você quando estava no Brasil, o Deus que prometeu para você na América, o Deus que prometeu para você aqui nessa nação, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de eternamente. Ele está dizendo para alguém nessa manhã: eu não te esqueci. Você está dentro de um processo. Eu só não posso responder agora. Se Deus responder agora Ele estraga o plano, Ele quebra as etapas. Só que enquanto Deus não responde, só faça uma coisa: só levanta a sua mão e vai adorando, vai glorificando, vai adorando, vai glorificando. Mas está doendo, mas Deus está no controle. A porta está fechada, Deus está no controle. A situação está complicada, Deus está no controle. Pastor, eu preciso tomar uma decisão essa semana. Deus está no controle. Alguém pode receber essa palavra em nome de Jesus? Deus não vai te tirar de algumas situações, não. Vai ter uns balacobaco, vai ter uns salseiros, uns negócios. Deus vai permitir você entrar no meio. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Deus não tirou José da cadeia, mas Deus estava com José na cadeia. Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus entrou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes o que para você é dificuldade, é luta, é tormenta, para Deus é tratamento. A Babilônia precisava saber que tinha um homem lá dentro que chamava Daniel, que tinha experiência com Deus, e a única forma era na cova dos leões. José no Egito está provando para todos que fidelidade com Deus, que experiência com Deus, nada melhor do que provar nos dias mais difíceis da nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha. Às vezes Deus não te livra da fornalha, mas Deus te livra na fornalha. Deus não te livra de algumas coisas aqui nos Estados Unidos, mas Deus te livra na situação aqui nos Estados Unidos. Quantos foram os livramentos que Deus te deu e você não viu? Quantas vezes, talvez se Deus abrisse o teu olho espiritual para você ter pelo menos um minuto, você não ia querer nem sair de casa. Você ia ver briga de anjos e demônios. Se Deus abrisse a sua visão espiritual, ia te dar tanto medo que você ia ficar retido dentro do seu quarto. Quantas foram as vezes que Deus te deu livramento na 95, na Turnpike, nas vias públicas? Talvez teve dia que você queria comer picanha, não teve picanha, mas teve pelo menos uma fraldinha, sustento de Deus. Quantas vezes você queria trocar o carro porque alguém estava trocando, final de ano, precisamos trocar, eu quero isso também. Deus falou: ainda não é o tempo, eu estou preparando o seu coração para uma prosperidade maior. E às vezes nós queremos colocar na balança o que Deus está falando conosco, e o Espírito Santo está falando ao teu coração: eu permito o processo sem que você entenda o resultado, isso não vai atrapalhar lá na frente. Mas enquanto eu estou no processo, só faz uma coisa: faça o que Deus te chamou. Olha José do Egito. A Bíblia está dizendo: José servia seu pai, José servia Faraó, José servia Potifar, José está na cadeia, mas ele está servindo. Servir aqui não é só pegar pano de chão e limpar o chão. Servir aqui não é colocar uma água num copo.
Servir aqui é coração grato. Servir aqui é ter o coração agradecido a Deus. Quantas vezes nós passamos por momentos que a nossa fé, ela é testada. Quantas vezes nós passamos por momentos que a nossa fé é colocada na balança. E a gente pergunta, será que Deus está comigo? Ora, irmãos, vamos falar a verdade. Se for para ter fé só quando tem dinheiro na conta, carro novo, comida no celeiro, se for para ter fé só quando está tudo o vento soprando a favor, isso não é fé. Isso é certeza de otimismo. Isso pode ser um positivismo. Isso pode ser hipótese segura daquilo que eu faço com as minhas mãos. Isso não é fé. Fé é quando o filho está no leito de um hospital. Fé é quando você está numa cama e todo mundo dizendo, e aí, vai ficar ruim? Fé é quando o cenário natural desaparece e entra no improvável, no impossível. É ali que é testada a nossa fé. Fé é quando alguém morre e a gente não fica questionando Deus, por que Deus levou aquela pessoa? Ah, pastor, mas você não pode. Quando o meu pai morreu, eu perguntei a Deus, por que o senhor levou meu pai? Um amigo meu, pastor Wellington, está no YouTube, pode assistir essa mensagem depois. Coloca no YouTube assim, pastor Carlos Maia, quando o avião cai. É o tema da mensagem. O pastor Wellington, ele tinha saído de uma clínica de recuperação lá no Brasil, e a gente ajudando ele na igreja. E certa feita ele voltou para a igreja com fogo, aquele coração em chamas, e pegando fogo, e eu discipulando ele, ajudando ele com mais um amigo pastor no Brasil, o pastor Frank. E um dia o pastor Wellington, 22 anos de idade, inteligentíssimo, homem de oração, mas veio do mundo das drogas, e de vez em quando ele tinha umas recaídas, aí tinha que tirar ele do cenário da igreja, levar para a clínica, cuidar dele. Mas ele voltava com fogo. Um dia está sentado na porta da casa, vem a polícia trocando tiro com bandidos que tinham assaltado o supermercado. Nesse vídeo eu falo os detalhes tudo. E a polícia ou o bandido, na troca de tiro, deram o tiro e ele sentado na porta. Uma bala acertou o coração do Wellington. O Wellington morreu na hora. E aquele dia eu perguntei para Deus, mas por que isso levou ele? A gente estava ajudando, discipulando. O que Deus colocou no meu coração naquela noite, quando eu fui lá ver o corpo dele, foi: eu conheço o futuro de todos, eu sei os planos para cada um. No caso dele específico, vai que ele perde a salvação, vai que ele poderia voltar de novo para o mundo das drogas. Então às vezes Deus prefere te preservar do que te perder. Às vezes Deus prefere te machucar do que deixar você são no mundo. Às vezes tem lutas que nós passamos que não é porque Deus é mau, é Deus está tratando em nós o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso caráter. José, depois que ele sai da cadeia com seus 30 anos de idade, o que ele está fazendo na cadeia foi tão gratificante que Faraó está tendo um sonho, e o sonho de Faraó José vai decifrar. Só que a servidão, a excelência de José fez com que Faraó olhasse para ele e dissesse: esse moço é diferente, esse menino é diferente, esse jovem é diferente. Faraó está olhando para José e está dizendo: eu quero esse moço no meu palácio. Se puxa o currículo de José, a ficha dele é limpa. É homem de Deus, é homem de oração, passou pelo propósito, não recuou a fé, era fiel a Deus, aguentou o tranco, aguentou o suporte, aguentou as pancadas da vida. E aí eu pergunto para nós: se Deus revelasse tudo para a sua vida hoje, será que você estaria pronto para aceitar tudo que Deus tem para você? Eu acho que nem eu aceitava. Imagina se Deus chega para você e fala assim: meu filho, eu vou te levantar como autoridade nos Estados Unidos. Você fala: glória a Deus, sempre orei para isso. Se Deus fala: eu vou te levantar como autoridade grande aqui na terra dos Estados Unidos, você fala: é de Deus. Aí Deus fala: porém, tu vai ter que ficar preso por 13 anos. Tu vai ter que ficar na cadeia, vai ter que interpretar sonho, vai ter que ficar longe da sua família. Você vai ter que aguentar isso, aquilo, isso, aquilo. Muitos de nós vão falar: Senhor, pensando bem, eu passo a oportunidade.
pensando bem, Senhor, eu acho que esse negócio agora não é para mim, deixa eu na minha. E aí a gente aprende uma coisa: cuidado quando você vai orar, porque quando você vai orar, você está falando às vezes coisas que está te colocando no processo e você nem percebe. Você está orando dizendo: Senhor, me coloca para liderar 1000 pessoas. Irmão, se você está liderando 10, você não está aguentando, você está morrendo por conta de 10, imagina 1000. Senhor, eu quero ter 200 empresas aqui, mas uma já está deixando você sem cabelo, dando estresse, ansiedade, perdendo o sono. Cuidado com as orações. Eu aprendi uma coisa comigo, a gente tem que aprender para a vida: agradeça a Deus pelas orações não respondidas. Agradeça a Deus pelas orações não respondidas. Porque se Deus tivesse respondido tudo do jeito que Ele pediu, no dia que Ele pediu, no formato que você pediu melhor, hoje nem eu e nem você estaria aqui. Se Deus tivesse escutado a sua oração há anos atrás, hoje você nem estaria aqui dentro. Se Deus tivesse escutado você quando você passou raiva, você falou: Deus, manda um anjo com espada de fogo, corta o pescoço desse povo tudo, Jesus. Imagina se Deus faz isso. Imagina se Deus atende aquela oração nossa da raiva. Hoje a gente não estaria aqui. Quem sabe eu estou falando para 3, 4, 5 pessoas nessa manhã, e o Espírito Santo está dizendo: eu te coloquei no meu processo, e eu não vou te tirar do meu processo. Talvez você está dentro do esconderijo de Deus. José não foi esquecido, José foi escondido. Grave isso aqui: esquecido nunca, escondido sempre. Esquecido é quem está para lá, escondido é quem está guardado. José não estava esquecido, José estava escondido. Às vezes Deus não te esqueceu, Deus te escondeu. Porque quando Deus esconde, Deus protege. Quando Deus esconde, Deus guarda. Lembra de Elias na caverna? Elias não estava esquecido, Elias estava escondido. Elias deu uma baixa emocional tão grande nele, uma deprê tão grande em Elias, que ele entrou dentro da caverna e falou: eu quero morrer. Olha a mente de Elias: eu quero morrer. Deus vem na caverna onde ele está escondido e está dizendo: Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Aí Deus começa a confrontar Elias. Elias não estava abandonado, Elias estava guardado. Muitas das vezes você está pensando que está esquecido. Deus está cuidando mais do que muita gente, você não sabe. Talvez Deus só não vai responder do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Às vezes Deus está te respondendo nos mínimos detalhes, no dia a dia, no farol, na empresa, na fila do mercado, no seu andar. Deus está te respondendo, você não está vendo. José entra com 17. Agora eu quero os bons de matemática. Ele sai da prisão com 30. Quantos anos ele ficou preso? 13. José vai morrer com 110 anos. O corpo dele vai ser embalsamado segundo os costumes da lei, da cultura egípcia. É tão interessante que quando José morre, antes de morrer, ele vai dar um recado, ele vai dizer assim: olha, eu vou morrer. Olha o que José está dizendo, olha a fé desse homem: eu vou morrer. E quando, gente, José teve uma visão sem profecia, Bíblia. Olha o que ele diz: Deus vai tirar vocês daqui. Ele estava dizendo para o povo. E quando Deus tirar vocês daqui, ele está falando do cativeiro ali que estavam vivendo, vocês não deixam os meus ossos aqui, levam os meus ossos com vocês. É tão verdade que quando termina o livro do Gênesis para início do Êxodo, você vai perceber que quando estão saindo do Egito, eles vão lá e pegam a ossada de José e levam com eles. José está dizendo: eu creio tanto no Deus que eu sirvo, que mesmo na prova que eu estou, Ele vai tirar vocês daqui num futuro que vai vir. E eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui, leva os meus ossos com vocês. Ele sai com 30, ele morre com 110. De 30 a 110 dá quantos anos? Quanto? 80 anos. Ele fica 13 anos preso, 80 anos livre. 13 anos preso, 80 anos livre. Pastor, não estou entendendo. O tempo, oh glória, o tempo da liberdade, o
tempo do resultado do processo, quando você é fiel, vai ser sempre maior do que o tempo do cativeiro. José está ensinando para nós: você pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 13 anos no cativeiro, mas se você for fiel a Deus na baixa, o tempo da conquista vai ser maior. Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus vai trazer tempo de abundância sobre a tua casa, vai trazer tempo de abastança, vai trazer tempo de colheita, vai trazer tempo de alegria. Mas o que Deus está dizendo para você: não pare no meio do processo, não desista no meio da caminhada, não chuta o balde, não larga a mão. Eu estou com você. Se você pega essa palavra, diga aleluia. Quantas vezes queremos desistir e Deus não está deixando? Já viu que tem hora que você está na baixa e Deus vem e dá um up, dá uma injeção, aí você fortalece, vai, aí dá uma baixa, tô fraco, eu vou sair, eu vou subir, aí Deus vem e te dá um gás, é de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Você vai baixando, Deus sobe, Deus vai baixando. Por isso que Paulo vem ensinando para nós: quando você pensar que você estiver fraco, é aí que você está forte. Por isso que Paulo vem dizendo, o apóstolo Paulo vem falando para nós, uma linguagem bem para hoje: quem os mais fortes ajuda os mais fracos. Por isso que vai ter momentos que você vai chegar na igreja para baixo, e é normal, gente. Bem-vindo à vida, bem-vindo à vida. Pastor, não queira você achar que evangelho é vestir capa de super-homem, é vestir capa de Mulher Maravilha. A síndrome do Superman não pode pegar você, não. Resolvo tudo, estou com tudo, nunca vou passar luta, nunca vou ter, não. Até o Superman tinha uma fraqueza, kryptonita. Imagina. Nós precisamos ser gente diante do Deus que nós servimos. Vai ter dia que você vai estar mal, é normal. Vai ter dia que você vai estar triste, normal. Vai ter dia que você vai estar para baixo, normal. Mas vai ter dia que você vai estar alegre. Vai ter dia que eu vou estar mais forte que você, você vai estar mais fraco. Eu posso chegar em você, vou te dar um abraço. Vem cá, meu irmão, estamos juntos. Não, a vitória é nossa. Vai ter dia que eu posso estar na baixa, você vai estar na alta. Você vai chegar: pastor, estou contigo, estamos juntos, vamos para cima, a vitória é nossa. Isso é evangelho. Se você cria na cabeça uma expectativa de que evangelho é o fantástico mundo de Bob, é o país das maravilhas, é uma Alice no país das maravilhas, você enfraquece a sua fé. A sua fé fica abalada. Porque ninguém, nem sem evangelho, consegue viver numa crescente de dopamina na mente. Só alegria, 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 alegria. Não, evangelho não é festa de rave, de constância, onde as pessoas buscam uma alegria temporária, buscando algo permanente. Não é sobre isso. Evangelho é convicção que mesmo na baixa Deus está contigo, mesmo na alta Deus está contigo, mesmo nos momentos estáveis Deus está contigo. Eu quero liberar para você entender isso. Tire da tua cabeça, se Satanás está tentando contra a tua vida, que ele, meu irmão, ele já é derrotado. Satanás não tem jeito para ele, vai ficar tentando contra você. Só que Deus está dizendo: você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que nunca perdeu uma batalha. Quem é ele? Nosso Deus. José, ele sai da cadeia com 30. Faraó vem e desce um decreto e muda o nome dele. Agora o nome dele não é mais José. Quando José chega no Egito, o nome dele muda. Quando ele chega no Egito, o nome dele passa a se tornar Zafenate Paneia, a segunda maior autoridade no Egito. Quando está mudando tudo, mudou. Olha, gente, mudou o CPF de José, mudaram o nome de José, mudou o Social Security de José, mudou tudo, mudou o Work Permit de Josué no Egito, mudou tudo, só não mudou uma coisa: a cultura que ele carregava do Deus que ele servia. Ele está dizendo: pode mudar meu nome. Como é que é meu nome agora? Seu nome agora vai ser Zafenate Paneia. Tá, Zafenate Paneia, mas eu ainda continuo crendo no Deus dos exércitos. A minha cultura não é do Egito, a minha cultura é do céu. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não deixe que as circunstâncias da América alterem a fé do Deus que você carrega. Não deixe que as lutas dessa vida tire o brilho do Deus que você serve. Pode alterar, meu irmão, tudo. Pode alterar tudo. O que não pode alterar é a
fé do Deus que nós servimos. É na baixa, é na alta, é em cima, é embaixo. Mas continue dizendo: Pai, eu confiarei. Oh, mesmo que a caminhada continue difícil, mas Pai, eu confiarei. Ah, Senhor, o que é isso? É você dizendo: Pai, eu confiarei. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você que está aqui dentro está dizendo: pastor, a caminhada está difícil, a caminhada está complicada. Eu não sei o que eu faço, para onde eu vou, para onde eu não vou. A palavra de Deus para você nessa manhã é: Deus está contigo, José. O Deus que permitiu o processo é o mesmo Deus que está te esperando lá no resultado, mas Ele está dizendo: aguenta firme. Fecha os teus olhos, eu quero que você ore. Eu quero orar por você por um minuto. Oh, Espírito Santo. Eu sei que a caminhada é tão difícil de Fala com Deus por um minuto. Eu quero orar por você. É tão bom estar sorrindo. Vou deixar você falar com Deus. Abre o seu coração para Deus. Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer, lembrarás que eu sou teu Deus. Pode fazer uma oração, fala com Deus. Deixarás te levar. Você pode ficar em pé, fica em pé comigo, isso. Fica em pé orando. Vem me descansar. Isso. Saberás. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Eu te fiz isso. Quando for impossível, Deus está cuidando. clamarás a mim. Saberás. Lembrarás que sou teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu quero que você fale com Deus. O Espírito Santo de Deus está te ouvindo. Pode orar cantando, pode cantar orando. Isso. É tão bom. É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé. Eu quero ver tua fé. Não deixa a sua fé abalar. Quando o mundo te esquecer, lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar. Isso. Vem me descansar. Isso. Lembrarás das promessas Eu te que eu te fiz. E se for impossível, Se for impossível, clamarás a mim. clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Eu quero orar com você, Senhor, nessa manhã. Obrigado pela vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Nós oramos porque acreditamos no poder da tua palavra. Quem sabe alguém entrou aqui triste, para baixo, desanimado. Entrou aqui desanimada, pensando no como vai fazer essa semana, como vai ser o mês de março. Mas nós oramos nessa manhã e te pedimos: renova a fé do teu filho, renova a fé da tua filha, renova a fé do teu filho, renova a fé da tua filha. Em nome
nome de Jesus. A palavra de Deus para você nessa manhã é só uma fase, é só um momento. O Espírito Santo está cuidando. O Espírito Santo está cuidando. Não vai morrer na crise, não vai morrer na luta, não vai morrer. O Espírito Santo está cuidando nos mínimos detalhes. A gente sabe que tem vezes que a porta fecha, mas Deus está lá. A gente sabe que tem dia que a dor chega, mas Deus está lá. A gente sabe que tem dia que o negócio estreita, mas Deus está lá. A gente sabe que tem dias que o negócio não flui, mas Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá. Isso. Você pode adorar, adora por um minuto. Pode cantar isso. Lembrarás que sou o teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Vai de novo, pode cantar de novo. Esse hino é muito forte, essa letra é muito forte. Chorares, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, lembrarás das promessas que eu te fiz. Bem baixinho. Olha o que vai acontecer. Faraó vai dizer: gostei desse moço, ele é diferente. Qual o nome dele? Vai dizer: o nome dele é José. Traga ele para cá. Quando está trazendo José, o Faraó pega um anel para selar, pega a formato de caneta e está escrevendo algo. Quando o Faraó está escrevendo algo, alguém está perguntando para o Faraó: o que o senhor está fazendo? O que é isso que o senhor está fazendo? O Faraó está dizendo: a partir de hoje eu vou criar um cargo novo dentro do Egito. Eu quero esse moço trabalhando comigo. O Faraó continua escrevendo e quem está em volta está perguntando: mas que cargo novo é esse? O Faraó está dizendo: a partir de hoje eu estou criando um cargo de governador no Egito. O Faraó não tem esse cargo aqui, não pode criar. Não podia até agora. A partir de hoje esse moço eu quero ele do meu lado. Pastor, que isso tem a ver comigo? Eu quero ser profeta para alguém. Talvez não é para todo mundo, é para quem crê. Pega essa palavra. Deus vai descer decretos sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu não sei se é da mão do juiz, se é da mão do advogado, se é da mão do desembargador. Eu não sei da mão de quem vai vir, mas Deus vai descer decretos. Deus vai incomodar doutores da lei. Deus vai mexer em mesas de autoridade. Deus vai colocar seus nomes em ambientes de oportunidade. Eu não sei que jeito, porque o milagre vem de Deus, mas eu quero liberar. Abra sua mão que eu vou liberar isso. Eu quero crer que ainda esse ano, glória a Deus, ainda este ano você vai testemunhar as grandezas do Eterno sobre a tua vida. Fecha a tua mão, pega essa palavra. Fecha a tua mão, pega essa palavra. Dá um tapa na mão de quem está do seu lado. Diga para ela ou para ele assim, ó: bem decreto descendo, bem decreto descendo, Neto, bem decreto descendo, Paulo, bem decreto, Júlio. Eu não sei que jeito, mas Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Você pode adorar, você pode adorar isso. E saberás. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Levanta sua mão para o céu comigo, diga comigo: eu creio. Diga: já deu certo. Diga assim: ó, alegra o teu coração. Alguém tem que escutar isso. Diga: alegra o teu coração. Diga: alegra a tua alma. Diga: Deus está com você. Pega essa palavra. Sai daqui nessa manhã com o coração alegre. Sai daqui nessa manhã com o coração grato. Está na baixa, mas Deus está contigo. A porta está fechada, Deus está contigo. O negócio não está fluindo, Deus está contigo. Daqui a pouco Deus faz um decreto descer. Daqui a pouco Deus muda a ordem, Deus muda as coisas. E você vai testemunhar o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir adorando, adorar aplaudindo. Se você pode, senta glorificando.